tudo bem? Eu sou a professora Ana, do Carioca 2 da Escola Municipal José Maria Belo. Estou de volta para conversar com vocês sobre o material de complementação escolar de língua portuguesa, agora da semana de 8 de junho. Ele começa na página 12, trazendo uma reportagem, um gênero textual jornalístico que aparece em meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio e atualmente na internet. O objetivo fundamental da reportagem é informar. Elas se diferenciam das notícias, um gênero que já estudamos, porque são textos mais longos e também opinativos. Porém, tem a mesma estrutura, ou uma estrutura bem próxima à da notícia, com um título, algumas vezes um título auxiliar e um parágrafo de introdução, que revela quase tudo do texto. As informações mais relevantes estão no primeiro parágrafo, certo? As reportagens tratam temas sociais, políticos e econômicos. Sua linguagem é dinâmica, podendo apresentar citações, entrevistas, boxes informativos, gráficos e fotos. Utilizam discurso direto e indireto. Discurso indireto é aquele no qual o narrador usa suas palavras para reproduzir a fala de alguém. Já o discurso direto é aquele que ocorre a transcrição exata, fiel da fala de uma pessoa, como acontece na linha 23 do texto do nosso material. De tartaruga eu só conheci o bicho crescido ou o ovo cozido. Essa é a fala do pescador. Observa que ela se encontra entre aspas, indicando um discurso direto. É a fala fiel do pescador. O nosso material tem a sua primeira questão com a introdução da última frase do primeiro parágrafo. E não é por culpa da natureza. O que não é culpa da natureza? Que as espécies de tartarugas estejam ameaçadas de extinção. Você encontrou essa informação aqui mesmo no primeiro parágrafo. E se não é a culpa da natureza, é culpa de quem? É culpa do homem. Essa resposta está implícita no primeiro parágrafo e totalmente explícita no segundo. Na verdade, essa última afirmativa do primeiro parágrafo foi usada para ligar o primeiro e o segundo parágrafo. Isso é essencial num texto. Um texto necessita ter articulação das ideias e para isso são usados diversos recursos, certo? Para que se estabeleça uma relação entre os parágrafos, para que nada fique solto. Aqui observamos um desses recursos. Na letra B, temos esse parágrafo aqui. E a pergunta, isso o quê? As tartarugas brasileiras serem aniquiladas pelos pescadores. Esse parágrafo conta como o projeto Tamar atua para evitar a extinção das tartarugas. Observa que a palavra isso poderia ser substituída por a extinção, o desaparecimento, mas na realidade o autor utilizou essa palavra, isso, para retomar, para voltar o que estava escrito no parágrafo anterior. Ou seja, é mais um recurso para ligar, para conectar os dois parágrafos. As três próximas questões discutem sinais de pontuação. Sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão do texto, ou seja, que contribuem para que o texto consiga transmitir sua mensagem, que ela faça sentido. Na questão 2, temos o uso dos parênteses, que são sinais de pontuação que marcam um momento intercalado no texto, onde há acréscimo de informação acessória. Informação acessória é aquela que não é essencial, que serve para dar maiores explicações. Os parênteses são usados em dados biográficos e indicações cênicas para indicar a possibilidade da leitura de uma palavra tanto no gênero masculino quanto no feminino ou ainda no singular ou plural. Servem ainda para explicações, comentários, reflexões. Aqui, os parênteses são usados para uma explicação adicional.
Então, lembre-se sempre, parênteses são recursos importantes para separar palavras, para chamar a atenção ou dar uma explicação. A próxima questão fala sobre o uso dos dois pontos. Os dois pontos são sinais utilizados para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração, introduzir uma explicação, como aconteceu aqui. Perceba, na prática quase nada. Por quê? Porque 90% do corpo de uma tartaruga são vísceras intragáveis ao paladar humano. Atenção! Vísceras são órgãos internos. Intragáveis são difíceis de engolir, têm um gosto ruim. Ao paladar é o sentido, um sentido que nós possuímos que nos permite sentir o gosto das coisas. A próxima questão, a questão de número 4, fala sobre as aspas, que são usadas para chamar a atenção para uma palavra ou expressão, ou como no texto, separar a fala do repórter do entrevistador, certo? Chegamos então à última questão, que pergunta sobre as características da reportagem. Ora, aprendemos que a linguagem objetiva e os temas sociais, políticos e econômicos são marcas desse gênero textual. Então, assinala essas duas. Chegamos ao fim, lembrando que você deve se cuidar e que vai passar. Logo, logo, nós nos encontramos.